Bom, foram vocês que pediram, não foi? Pois bem, essa daqui foi a minha escolha, tá? Primeiro, porque eu já conheço, tá? Usei muito isso daqui, bastante mesmo, principalmente quando eu ia com o pessoal para pescar e eu tinha que operar esse equipamento aqui. Quando o pessoal começou a me pedir um gerador para atender em qualquer lugar, tá? A falta de energia, para casa quando você tem uma queda de energia, poder tocar a geladeira, por exemplo. O pessoal não estava querendo um super gerador. E na minha cabeça veio direto esse aqui, tá? Esse aqui a gente usou, foi no barco, eu já vi o colega levar no trailer, tá? Enfim, é um baita gerador e ele é pequenininho. Olha só, ele não é desses geradores super potentes, tá? Ele vai gerar aqui no máximo 900 watts de potência, mas com isso você pode ligar a sua geladeira, uma televisão, um rádio, você pode recarregar suas baterias de comunicadores, por exemplo, você pode recarregar pilhas recarregáveis, notebook, tranquilamente recarregar o seu celular e ainda sobra energia para iluminar a casa se você colocar, por exemplo, lâmpadas feitas de LED que consomem pouco, ok? Ele é bastante pequeno, tá? Ele está desmontado aqui, eu vou montar para vocês verem, e também não é algo muito pesado, tá? É algo que você pode transportar e facilmente você coloca isso aqui na varanda da sua casa ou em qualquer outro local que você ache viável poder ligar ele. Ele não pode ser ligado dentro de casa, em locais totalmente fechados, porque queima gasolina, tá? Mas é extremamente pequeno e bastante funcional. Eu vou mostrar para vocês agora uma geralzinha sobre ele, ok? Aqui em cima nós temos o tanque de combustível. Ele usa uma solução de 40 partes de gasolina para uma de óleo 2 tempos, tá? Tá marcado aqui em cima, olha só. A tampa é simples, comum, uma tampinha de tanque normal, tá? Aqui dentro você vai ter um copinho de medida e o filtro para colocar gasolina, que eu mostro para vocês na hora que a gente for ligar, ok? Ele tem uma alça aqui que é bem interessante, com ele você carrega como se fosse uma maletinha, tá? Saindo aqui do combustível, nós temos o painel. Ele tem uma espécie de disjuntor aqui, uma saída 110, tem gerador desse que é 110 e 220, ok? Aqui desse lado você tem a chave que liga e desliga ele, tá? E aqui o afogador que você vai ligar para poder acionar o gerador. A entrada de ar desse gerador é aqui embaixo e aqui você tem uma chave para você poder abrir o painel, ok? Então não dá para você colocar uma mangueira, como acontece em alguns outros geradores, para ir buscar ar fora. Você vai ter que sempre usar o ar do ambiente onde você está. Lembre-se, isso não se liga em ambiente fechado. Aqui do lado você tem uma entrada de 12 volts. Ele já vem com a tomada daqui e com os jacarés. Serve para você dar carga em bateria e até para você ligar direto coisas 12 volts, ok? Aqui, ó, outro disjuntorzinho para essa chave aqui. Esse daqui é o motor. Aqui do lado, ó, você vai ver o escapamento dele. Tá vendo aqui, ó? Esse é o escapamento dele. É interessante e complicado ao mesmo tempo. Ele fica absurdamente quente, tá? Essa é uma parte absurdamente quente. Muita gente acha que dá para ligar uma mangueira aqui e levar para outro ponto. Não dá, ele derrete. Aqui é onde fica a vela dele, tá? Ele tem um carburador interno. E aqui, ó, é onde você aciona para dar o start no gerador, ok? Aqui embaixo você tem um botãozinho bem interessante, um parafuso bem interessante. Soltando esse parafuso aqui, ó, tá? Você consegue soltar o combustível que está dentro dele. Você não precisa virar ele para poder tirar o combustível depois que você usa e quer guardar o gerador, por exemplo. Você solta esse parafuso aqui e por aqui o combustível com o óleo sai.
Coisas interessantes sobre armazenamento e a condição do combustível, ok? Você tem que pegar o combustível, misturar o óleo no combustível e colocar ele aqui dentro para ele funcionar. Acontece que você tem que usar a gasolina comum. Se você colocar, por exemplo, gasolina aditivada, ela tem alguns componentes que fazem a limpeza, exatamente o contrário do que a gente espera que aconteça aqui. Você, diferente de outros geradores, você não vai ter um lugar para o óleo e um lugar para a gasolina. Se você usar aquela gasolina aditivada que sai limpando o motor, você automaticamente anula os efeitos do óleo dentro do gerador. Então, tem que ser gasolina comum. Outra pergunta que sempre fazem quando a gente mostra o gerador é se ele funciona com etanol. Sim, ele funciona com etanol, só que o óleo 2 tempos que é necessário para se usar nesse gerador com etanol, ele é fabulosamente caro. Ele é muito caro mesmo, então acaba não compensando nem o custo-benefício de você ter um gerador como esse daqui. Lembrando que esse daqui é um dos mais baratos da categoria e também um dos mais portáteis. Você não precisa de um gerador que fique encostado num cantinho da sua casa se você não vai realmente usar. Para que você faça o uso real do gerador no momento de necessidade, quando acaba a luz, quando você precisa salvar as coisas da sua geladeira, você tem que calcular antes o quanto de energia você precisa e ver se ele vai ter a capacidade de gerar para você. Normalmente, um gerador como esse daqui toca uma geladeira e um freezer horizontal, por exemplo, que gasta bem pouco energia. Se você ligar isso aqui por 1 ou 2 horas, você já consegue dar aquele start, aquela gelada bem forte nas coisas, e assim você consegue manter o freezer por até mais um dia. Mas como que você faz esse cálculo? Primeiro que você tem que olhar no seu equipamento, na geladeira ou no freezer e ver o quanto de consumo ele tem. No caso, eu peguei para mostrar para vocês uma lâmpada aqui, tá? Essa lâmpada aqui, ela vai ter 12 watts de consumo. O gerador, ele gera 900. Basta você dividir 900 por 12 que você vai saber quantas lâmpadas você pode colocar dentro desse gerador aqui. E tem mais uma coisa, este gerador aqui, os mais antiguinhos, que foi o que eu tive experiência, eles ligavam e ficavam ligados ali na potência máxima o tempo todo, à medida que você podia ligar ou não ligar alguma coisa nele, que ele estava funcionando. Esse daqui não, ele é um pouquinho mais inteligente, tá? Depois que a gente ligar ele, ele vai acelerar, ele vai ficar ligado numa espécie de stand-by. Quando você conectar a primeira tomada nele, uma geladeira, por exemplo, ele vai aumentar o consumo dele. Depois você liga uma ferramenta ou uma lâmpada, ele aumenta um pouquinho mais. E assim ele vai tendo uma certa variação. Ele pode durar até bem mais que 4 horas no modo stand-by. Mas aí não é interessante. Para que você vai ligar o gerador para ele ficar no stand-by? Dessa forma, você vai ter algumas variações na energia. Se você estiver usando lâmpadas, por exemplo, ele vai dar aquela piscada. O interessante desse aqui é se você tem um daqueles controladores de voltagem, igual aqueles que vão no computador, por exemplo, que você ligue nesse gerador aqui antes de você ligar celular, computador e coisas mais delicadas. Exatamente por isso. Porque quando a geladeira liga, por exemplo, ela começa a carregar e o motor dá aquele start, ele vai dar uma variada na tensão. Então é muito interessante que você tenha um equipamento como esse associado a esse gerador aqui. Nesse tipo de gerador, você pode ligar a sua cafeteira. Você também pode ligar uma panela elétrica, forno elétrico, além de 75 lâmpadas de LED, sem contar pelo menos umas 10 daquelas de filamento que esquentam o ambiente. Para nós sobrevivencialistas, isso é um dado muito importante, porque às vezes você tem uma criação ali, está batendo uma onda de frio como agora, e você quer esquentar os seus pintinhos, as suas galinhas, os seus animais. Então, dá para ligar também um belo aquecedor nesse tipo de gerador aqui. Mais algumas dicas rápidas que você precisa saber. Quando a gente usava esse gerador aqui em pescaria, acampamento, a gente tinha uma extensão enorme que levava a energia para o outro lado. Você liga a extensão aqui e aí você com uma reguinha usa vários equipamentos lá, deixa uma lâmpada ligada, por exemplo, no acampamento. Era legal, porque com uma lâmpada ligada ele fica quase stand-by, ele é mais baixinho. Mas se você for ligar a sua geladeira, você precisa levar em consideração o som que ele faz, tá? Na internet, embora você vai ver ele ligado, você vai ter uma noção.
Mas na real mesmo, ele é igual uma motosserra, igual uma roçadeira, por exemplo. Se você vai comprar isso num apartamento para colocar na varanda e salvar a tua vida quando o bicho estiver pegando, saiba que você vai ligar uma motosserra na varanda e talvez os seus vizinhos não curtam muito a ideia. A menos, é claro, que você compartilhe um pontinho de luz com eles, aí talvez eles vão minimizar o uso do seu gerador aí no apartamento. Numa casa, a mesma coisa. Se você for ligar, você tem que levar num lugar mais afastado, ligar e já sabe que por 4 horas o barulho vai ser praticamente constante. E já que eu estava falando da extensão, que é uma espécie de acessório para ele, tem um outro acessório que é muito interessante você comprar, que tem em todo tipo de loja, tá? É esse aqui, ó. Isso daqui é uma garrafinha de medida que vem com motosserra, com roçadeira, enfim. Eles chamam de canister, que é uma espécie de reservatório de combustível. O interessante dele é que ele já vem com as marcações que você precisa para medir a quantidade de gasolina e a quantidade de óleo, tá? Este aqui é para meio litro, que ele é de motosserra. Mas você vai achar desses aqui maiores, até alguns menores, ok? O interessante é que você compre um de 1 litro, porque aqui você já tem 50 por 1, 40 por 1, 25 por 1, 20 por 1, ou seja, as proporções exatas. Você põe a gasolina aqui dentro, depois você só completa com o óleo, que vai dar certinho. Dito isso, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para acionar esse gerador aqui. Aqui dentro do filtro, ó, você tem um copinho de medida para você poder medir o óleo também, tá? A gente coloca o filtro aqui, gasolina e óleo, mistura bem. Eu vou colocar aqui 1 litro de óleo com gasolina. Bem firme, fechadinho. Antes de você ligar a primeira vez, você tem que abrir a chave do combustível aqui e esperar um pouquinho, tá? Porque agora a gasolina e o óleo eles vão descer, entrar em carburador, na ignição e tudo mais. Ele tem que fazer o seu caminho, ele vem bem vazio, tá? A gente liga aqui o afogador dele, tá? Isso vai dar um boost de entrada de ar e também de combustível no motor. Aí é só a gente esticar isso aqui e dar o tranco para ele ligar. Tem que apertar ele aqui, tá? Porque esse gerador aqui ele é muito leve. Dependendo da puxada, você traz ele junto com você, ok? Vamos lá. Mostra lá agora. Prontinho. Um botãozinho, você desliga ele. CSM GM 900 2T. 2T é de 2 tempos. É um motorzinho seguro, é um motorzinho eficiente e serve principalmente para emergências em qualquer lugar. Muita gente usa isso daqui, ou até uma versão um pouquinho maior dele, em motorhomes, para acampar, para pôr no barco, para pescar, mas principalmente um dos melhores usos que ele tem é para emergência. O fato dele ser pequenininho e não ser o mais barulhento que a gente tem na hora de ligar, serve também para que você coloque ele em áreas urbanas para quedas de energia.
para você ligar a sua geladeira quando você estiver prestes a perder o que tem lá dentro, se caso você tiver uma queda muito prolongada, para você carregar celulares, baterias ou simplesmente colocar uma lâmpada ou a cerca elétrica da sua casa para funcionar. No caso de precisar usar algum equipamento elétrico, ele vai rodar quase todas as ferramentas manuais, não as grandes, mas furadeira, lixadeira, máquina de corte, ele vai funcionar tranquilamente. Você vai poder ligar panelas elétricas, você pode ligar praticamente tudo até o limite de 900 watts. Ou seja, é um recurso de emergência muito, mas muito interessante mesmo para quem não quer ter um daqueles geradores maiores de 4 tempos, que esses sim podem manter uma casa por muito tempo. Uma outra coisa interessante ele gera o suficiente para você poder ligar o seu sistema on-grid de placas solares, tá? O sistema de placas solares on-grid, aquele que é ligado na rede municipal, ele depende de ter uma entrada de energia para ele começar a funcionar. Se for durante o dia sua queda de energia e você já tem algumas placas, basta você ligar um gerador como esse daqui na entrada de energia que você bota o seu sistema on-grid para funcionar normalmente, tá? Aí sim você tem uma quantidade muito maior de energia. Bom, esse é realmente um produto excepcional. Se você fizer qualquer pesquisa na internet, você vai perceber que o mais barato deles está na loja do mecânico. Detalhe, nós estamos fazendo esse vídeo como o primeiro da nossa parceria com a loja do mecânico, tá? Além de você ter um produto excepcional, entregas, garantias, você também tem cupom do Guia do Sobrevivente, porque parceiro nenhum entra no Guia do Sobrevivente sem deixar um cupom muito legal para você. Então você vai entrar lá, o link vai estar aqui na descrição, você vai pegar, vai fazer a sua compra de gerador e vai colocar esse cupom aqui embaixo, tá? Com esse cupom você tem ainda mais desconto e é óbvio que vocês foram muito paparicados porque foram vocês que pediram um gerador para emergências e a loja do mecânico habilitou isso para vocês. E se vale deixar uma outra dica para vocês, dá uma entradinha lá, clica no link e veja a quantidade de geradores. Tem até outros muito melhores, mais fortes, mais potentes. Todos eles você encontra ali na loja do mecânico. Essa nossa opção aqui é uma que cabe em qualquer casa, em qualquer preparação e por acaso é um dos mais baratos que você vai encontrar. Eu espero realmente que esse review tenha ajudado você, que você possa ter conhecido melhor o equipamento, conhecido melhor como funciona a questão dos geradores. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, coloca aqui embaixo. Se você achou algum outro equipamento que você quer lá na loja do mecânico, coloca aqui embaixo também, já marca eles, porque é muito interessante que a gente use essa parceria agora para obter tudo aquilo que a gente precisa para deixar a nossa casa mais bem preparada. Valeu? Geradorzinho, dedo no like, a gente se vê no próximo, até mais.